Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Então, Hebreus 4, 13. E ele diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Bom, meus queridos, o ensinamento hoje é bem direto, né? Sem rodeios, né? Bem direto. Livro de Hebreus, há uma divergência em quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns, né, afirmam que foi o apóstolo Paulo, né? E alguns dizem que foi Apolo, né? Mas, assim, eu sou da turma que ainda detém a teoria de que foi o apóstolo Paulo mesmo. Então, para mim, o apóstolo Paulo, para mim e para outros. Tá bom? Então, aqui mais um grande ensinamento do apóstolo Paulo, sem rodeios direto, né? Dizendo que Deus vê tudo, que nada se esconde aos olhos de Deus. Né? Então, não tem como a gente esconder as coisas de Deus. Né? Sempre que eu leio isso aqui, eu lembro de Adão, né? Quando Adão pecou, quando ele e Eva pecaram, e daí Deus foi procurá-los, né, no jardim do Éden, e eles tentaram se esconder de Deus, né? Se esconderam no meio das árvores, e é claro que não deu certo, né? Porque Deus os achou. Então não tem como a gente se esconder de Deus, não tem como a gente fazer as coisas, ou qualquer, a mínima coisa que seja, sem que Deus esteja vendo. Então, né, como diz aqui, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, ou seja, Deus vê tudo, né? E daí a pergunta, né, é essa, né? Deus vê tudo, nada escapa aos olhos de Deus. Isso, né, te conforta ou te preocupa, né, queridos? Porque se Deus vê tudo, né? Se nós levamos uma vida, né, que agrada a Deus, se nós fazemos tudo, né, conforme os mandamentos de Deus, se a gente teme a Deus, então a gente não tem do que ficar preocupado, né? Deus está vendo tudo, né? A gente não tem com que se preocupar. Agora, consequentemente, uma pessoa que não segue os ensinamentos de Deus, que faz as coisas erradas, que vive pela sua própria consciência, não tem é, conhecimento ou, né, ou tem, mas não segue a maneira correta de viver, eu acho que esse se preocupa, né? Ou melhor, né, acho que daí nem se preocupa também, né? Porque se ele sabe, tem consciência de como deve agir para agradar a Deus e ele faz ao contrário, então, quer dizer, ele tem consciência sim, né? Então, para mim, né, eu tenho a impressão que ele não se preocupa, não está nem aí, né? Não, eu vou fazer o que eu quero, viver o que eu quero e pronto, né? E pronto, e eu que sei. Então, queridos, né? É claro que não é o nosso caso, né? Com certeza, mas que a gente hoje, né? Nessa terça-feira, a gente reflita um pouquinho sobre isso, né? Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. A gente não consegue esconder nada de Deus, né? Nada. Ele vê tudo. Ele sabe tudo, né? Ele sabe quantos fios de cabelos nós temos, quanto eu tenho, quanto você tem, né? Ele sabe tudo, ele já sabe as nossas intenções, né? Então, as nossas intenções antes da gente fazer alguma coisa, ele já sabe o que nós vamos fazer, ele já sabe o que nós estamos pensando, o que a gente vai fazer, né? E isso, né, para quem segue as doutrinas de Deus, isso é um conforto, isso é uma segurança, né? Isso é uma entrega total, né? Por isso que a gente pede e a gente entrega a nossa vida a Jesus todos os dias, né?
e com essa certeza de que Ele está olhando, que Ele está cuidando. Então, para que Ele cuide, né, a gente precisa confiar e entregar. E é claro que a gente confia, né? E a gente entrega e Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, e nós temos essa consciência. E para nós é realmente muito importante isso, né? E muito gratificante isso, saber que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes e que Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele cuida de tudo, né? E isso é muito bom, né? Então que a gente reflita sobre isso, né? Se estamos realmente confortáveis, né, com isso, sabendo que Deus vê tudo, né? Que Deus sabe tudo, que Deus vê tudo, que Ele já sabe até as nossas intenções. Então, que a gente reflita sobre isso, né? Isso é bom, isso é importante, isso é reconfortante para você, ou isso é preocupante, ou isso te deixa meio embaraçado, meio desconfortável. Puxa, né? Deus vê tudo, quer dizer que eu não tenho liberdade nenhuma. Não, como que você encara isso, querido? E sejamos, é claro, francos, né? Sinceros com nós mesmos, né? Para mim, por exemplo, para mim é ótimo, é reconfortante, né? Para mim dá uma tranquilidade, sabendo que Deus vê tudo, né? A ponto, né, de eu pedir para Deus, né, se eu estou fazendo algo errado, se eu fiz ou se eu estou fazendo, me corrija, me ensine, me mostre, né, o que é o certo, então, né? Minha vida, como a gente diz, é um livro aberto, né, para Deus. E isso eu acho muito importante, porque se eu quero andar nos caminhos de Deus, se eu quero agradar a Deus, eu preciso, né, saber se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou agradando a Ele como eu devo agradar, se eu estou sendo um filho, né, exemplar, se eu estou sendo um filho que realmente agrada o Pai, né? Então eu peço, Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me mostre, me ensine, me corrija, né? Agora, para isso, né, eu tenho que ter consciência, aceitar que eles vê tudo, né? Porque eu prefiro, essa é a minha maneira de pensar, né? E a sua? Como que você pensa? Como que você age nesse sentido, né? Nada, né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, isso é importante, esse finalzinho, né? E tudo está exposto aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas, né? Então, ele vê tudo, ele sabe tudo. E um dia, né, nós seremos cobrados, seremos avaliados, seremos julgados, né? Olha, você fez isso, você fez aquilo, né? Colocar numa balança as coisas boas, as coisas ruins, né? E ninguém escapa disso, né? Agora, isso é para você, né? É reconfortante ou é preocupante? Tá bom, queridos? Então, que a gente seja sinceros, né? Que nós sejamos sinceros conosco mesmo. Não adianta a gente querer enganar a Deus, né? Ninguém engana Deus, né? Ninguém foge aos olhos de Deus. Então, que sejamos sinceros, né? Principalmente com Deus, que é o nosso Pai, que nos ama e quer o melhor para todos nós. Tá bom, queridos? Então, o recado de terça-feira é esse, né? Nada está escondido de Deus, nada foge aos olhos de Deus, né? E isso para você é reconfortante ou é preocupante? Então tá bom, queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, e que a gente possa fazer as escolhas certas e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. E que hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem. Uma terça-feira repleta de bênçãos e milagres a todos nós, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, queridos, com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.